essência da lei geral da caridade ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Eu fiquei com isso na cabeça. Quer dizer, que se eu não tiver, eu tenho que ter, é o primeiro compromisso de amor, né? O imperativo honra implica um dever a mais, que é esse da piedade filial, que é o de respeitar, que é o de cuidar na velhice, que é o de ter consideração por estes espíritos a quem nós devemos simplesmente, a nossa grande oportunidade de renovação. Jesus falou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente tem que falar muito obrigado todo dia para os pais, né? Talvez a gente instituiu no hábito da prece, agradecer para esses espíritos que nos oportunizaram a experiência de palmilhar o caminho do reino dos céus, porque sem a encarnação não seria possível. E nesta nós devemos a eles o quanto a gente aprendeu, quanto essa encarnação tem sido importante para nós, né? Bom, e aí ele vai tratar de aspectos que muitas vezes eu já olhei para esses aspectos e falo, meu Deus, né? Não deixar o pai largado, não dar o quartinho do fundo, não, são coisas básicas do dever filial, né? Só que ele fala que, além disso, a gente tem que dar as pequenas alegrias, né? Também, se puder dar o supérfluo, enfim, devolver um pouco para os pais aquilo que eles nos deram. Por que será que precisa ter um capítulo dizendo disso? Por que será que Jesus enfatizou isso? Parece ser uma coisa tão natural que a gente ame e respeite os pais. E aí a doutrina espírita vem trazer luz, dizendo que nem sempre. Nem é porque a gente não quer, porque a gente é do mal ou ingrato, não. É porque existe no planejamento reencarnatório uma estrutura de renovação que promove reencontro de almas nem sempre simpáticas. Eu vou ver se a Érica consegue colocar a apresentação para a gente conversar sobre esse aspecto. Vamos tentar, Érica? Eu trouxe umas imagens para a gente ver. Bom, o planejamento reencarnatório é um projeto de renovação energética. De que energias nós estamos falando? Pode ir, Érica. Nós estamos em tempo de desvendar o espírito. A gente só vai entender isso se a gente entender o ser espiritual que nós somos. Descobrir a maneira de pensar, de sentir, descerrar os véus tênues da consciência, compreender o valor da razão, dimensionar o trabalho extraordinário da vontade. Se a gente não se perceber um espírito que pensa, que sente, que tem consciência, que tem razão, vontade, inteligência, memória, livre-arbítrio, a gente não consegue entender a estrutura do planejamento reencarnatório. Ele é um projeto, olha essa imagem, de renovação energética. Aonde que a gente promove energia? Onde que estão as nossas energias? Vamos, Érica, ver a próxima tela? No pensamento. O pensamento é produtor de energia. Então, vamos pensar um pouco nisso, né? Os maus pensamentos, eles corrompem os nossos fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os maus espíritos, ou que estes projetam, são viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral desses. Olha o que a gente está vendo aí nessas duas imagens. Isso aí é Kardec, Gênese, tá? Capítulo 14, os fluidos. Vocês estão conseguindo ver direitinho duas imagens de produção mental. Uma mais harmônica, onde tem um núcleo de pensamento mais harmônico, né? E outro, um núcleo de pensamento
envolvido nos fluidos espirituais mais difíceis. Vamos ver se a Érica passa o outro para a gente ver. A energia do desamor, e o que é um mau pensamento? É um pensamento estruturado no desamor. Ela é registrada no perispírito como nódulo. O pensamento, ele tem densidade, ele tem forma, ele tem cor, ele tem cheiro. A gente aprende isso com Kardec e André Luiz reforça isso para nós. Olha o que a gente está vendo aí. Esse é um pensamento de desamor. Olha garrinhas. E olha, não parece uma baratinha saindo dele aí? Ele é um núcleo que, se você continua cultivando esse amor, ele consegue se reproduzir. E ele vai estruturar. Onde que ele fica? O nosso pensamento, a produção de vibração do que você pensa e sente. Se eu pensei em sentir mal de alguém, isso vai chegar em alguém, mas primeiro isso vai me impregnar. E a gente pode gerar esse tipo de nódulo de energia porque não está pensando bem. E esse não é só um pensamento de que a gente quer matar a pessoa, não. É quando a gente tem os nossos acessinhos de raiva, de irritação, de impaciência, intolerância, e você tem tantas vezes, todos os dias, tantas vezes por dia, tantos dias, que ele vai crescendo e se reproduzindo. Você tem que apresentar a tela que não está aparecendo. Da Érica, não está? Não. Ai, meu Deus, vocês não estão vendo da Érica? Alguém pode sinalizar? Vocês não estão... Está aparecendo sim, Gi, é só a pessoa clicar no meu Gzinho, onde tá o grupo espírita, entendeu? Aí aparece. Pessoal... Está funcionando sim. Para mim apareceu automaticamente. Então tá, ó, vamos tentar consertar. Para quem não apareceu automaticamente, clica no campinho Grupo Espírita e como é a Érica que está apresentando, é lá que vai aparecer, tá bom? Tem dois grupos espírita, um deles está o desenho, o slide seu, Gi. Obrigada, Érica. Eu testei aqui, estava vendo que tá tudo certo, tá? Então tá, vamos adiante. Tudo bem aí, até aí? Vamos adiante que tem conversa, vamos lá. Próximo. Então, ó, esse é o nódulo de produção de desamor, hein? Olha isso, olha o que acontece. Vocês estão conseguindo ver um perispírito, uma forma perispiritual, como temos realizado ao longo de várias existências sucessivas, bem como entre uma encarnação ou outra, muitas experiências negativas, existem em nosso perispírito vários nódulos. Olha lá. E esse nódulo não é o do assassino, não sei quem, que teve prisão perpétua, não é. É de alguém que ao longo de várias existências, entre uma e outra, nessa, cultiva o desamor. O que é desamor? Às vezes, gente, nós cultivamos o desamor com quem a gente ama, porque a gente não tem paciência, né? Tudo bem? Vamos adiante, Érica. Quando a corrente mental perpassa por essas estruturas, aí é uma teia. Imagina o perispírito, uma teia. Eu vou dar um exemplo. Vocês, todo mundo aqui já estudou, já teve aula de ciências na vida, sistema sanguíneo. Coração bombeia e a gente tem vasos, que são as veias e as artérias por onde o sangue circula, não é? Imagina que o perispírito tem canais, como se fossem veias e artérias, só que em vez de circular sangue, circula energia. Se é uma energia doente, o que vai acontecer? Vai gerar nódulo, que nem a gente não come direito e gera ateromas, as obstruções nos vasos sanguíneos, a gente pode causar obstruções nas correntes de energia do perispírito, nos vasos de energia. Ó, o que acontece? Você está habituado com isso. Quando a corrente mental vai passar para essa estrutura, ela altera o seu quimismo psíquico, uma vez que estabelece padrões mórbidos.
Aí você vai ao evangelho, a gente está aqui falando, ai meu Deus do céu, eu não posso, eu tenho que pensar bem, eu tenho que sentir bem. Aí eu saio daqui da salinha, que eu estou aqui na biblioteca, todo mundo na sala. Aí eu chego lá, alguém me contraria. O meu padrão é mórbido, é da impaciência, da irritação, da intolerância. A pessoa, eu tropecei num brinquedo, meu Deus, não é possível. Pronto. O meu quimismo, que estava todo iluminado pela conversa do evangelho, de novo se altera e começa a circular no padrão que eu construí. Vamos ver, Érica? Olha lá, gente, dá para vocês verem que tem pequenas correntes, uma obstrução, esse movimento, como ele se multiplica, ele vai reverberar nas moléculas, vai se cronificando e vai estabelecer conexões. Ó, aqui tem um nódulo, lá tem outro, porque a gente cultiva isso vai desorganizar os nossos tecidos. Quais são os tecidos da alma? O espírito não tem tecido, o tecido é o corpo espiritual. Por isso que a gente fala que o perispírito é o registro das nossas ações. Por isso que Kardec fala para a gente, olha, não basta não realizar, você tem que não pensar o mal, porque só de pensar, você já gerou um padrão de vibração, e se você pensa, não fala, não faz, mas só pensa aquilo, o que vai acontecer? Você estrutura um padrão mórbido e vai gerar esse tipo de situação vibratória em si mesmo. Vai lá, Érica. O que a gente tem aí? Ó, duas estruturas. A estrutura da esquerda é uma estrutura que, ó, nova corrente mental. O que aconteceu com os pequenos nódulos? Eles se abrem e a gente parece que sente uma coisa mais de liberdade, começa a ficar mais fluida. Esse outro tem as garrinhas assim, ó. Por quê? É do egoísta fechado em si mesmo, só preocupado com as suas coisinhas. Então, a gente vai gerando essas estruturas em nós. A estrutura da esquerda é uma estrutura que começou a receber os impulsos, os estímulos da renovação do pensamento. Essa aqui ainda não, é uma que não tem força. A pessoa ouve, acha interessante, quer mudar, mas a vontade está fraca, a pessoa não se mantém. Tá? Vamos lá. E aí, o que acontece? Nós, na espiritualidade, daquele jeito, olha lá, a gente tem o amparo, por mais que nós estejamos no caminho da dificuldade, nós nunca estamos sozinhos. E não são só os obsessores que estão conosco quando a gente está em má situação. Os protetores espirituais, mesmo sem acesso, porque a nossa sintonia não dá acesso a eles, não desistem de nós. Vamos, Érica. Um espírito fechado em si mesmo, recebe o influxo, mas não consegue sair, né, do seu campo. Pensa sempre a mesma coisa. A grande tarefa da encarnação é quebrar padrão, hein? Pode ir, Érica. Olha aí, ó, um caidinho, cansado, pode ir. Só umas imagens para a gente. Olha lá aquela imagem mais de perto. Pode ir. Hoje, nós estamos construindo o amanhã. Nós não podemos fugir da lei que estabelece a cada um segundo suas obras. Ninguém foge das suas construções. O espírita deve estar atento em modificar o seu pensamento, criando uma ideoplastia que favoreça a sua construção espiritual. Para isso, precisa se comprometer com a construção de uma vida verdadeiramente espiritualizada. Precisamos viver como espíritos que somos, e eu vivo como espírito consciente. Não é assim, não vou mais sair de casa, não vou comprar nada, vou comer bem pouco, não sei o quê, porque eu sou um espírito. Não, nós estamos na Terra, a gente tem que conviver, viver as coisas da Terra. Mas a gente não está vivendo como espírito consciente quando
atualmente tem um confronto de ideias. Se você não concorda com A, então quer dizer que você é B. Não, não necessariamente, porque A e B estão com grandes problemas, né? Não dá para ficar muito do lado nem de A nem de B, mas a maioria das pessoas está ficando. E A e B estão fazendo o quê? Gerando divisão. E nós, pelo pensamento, fazemos o quê? Mantemos isso. Não pode. Não pode. Parece um detalhe, mas não é, gente. Nós precisamos, ninguém foge das suas construções. Se você fica com aquilo, olha, nem diz muito respeito a você, você está brigando com sua família, com seu amigo, porque não pode. Aí a gente briga porque a gente viu o jornal, aí a gente briga porque a gente deixou a toalha no chão, aí a gente briga porque não chegou na hora, aí a gente briga porque não esquentou o almoço, aí por aí vai. O que que acontece? Ninguém foge às suas construções. E como a gente está inconsciente, não tem noção, não se responsabiliza de fato pelo que pensa, vem para encarnações como essas que a gente está passando aqui, cheia de desafios. Esses desafios são para reestruturar esse tipo de tessitura energética que nós, os próprios tecelões de nós mesmos, nós é que criamos esse campo. Aí a nossa vida é difícil, aí a pessoa que mora com a gente é insuportável, e aí a gente não muda. Aquela pessoa que é minha injunção, ela está ali, não é para me desafiar, não é para me castigar, é para me estimular a mudar o meu jeitão de pensar. O que que você está sentindo das pessoas difíceis que convivem com você? E por que elas não saem da nossa vida? Por que eu vou escolher essa injunção? Porque esse é o campo da anterioridade que eu escolhi para trabalhar. É isso que eu vim fazer nessa encarnação. E esse momento atual, como a gente estava se distraindo muito, veio um momento atual, botou todo mundo junto. E aí, o que que acontece? Ou a gente aproveita, ou a gente continua mantendo esses fluxos. Pode ir, Erika. Energias do pensamento, sentimento do ser provocam mudanças e reações no perispírito. A gente já viu essa imagem, pode dar mais um clique, por favor, ó. Dois perispíritos, a mesma estrutura, porém energeticamente diferentes. Quanto maiores forem as mudanças no pensamento, maiores serão as alterações psíquicas e, consequentemente, perispirituais. Então eu reencarno para quê? Como era o nome que a gente deu aqui? Planejamento reencarnatório, um projeto de renovação de energias. Renovação das energias, como é das energias perispirituais? Eu estou renovando o perispírito, mas como é mesmo que renova o perispírito? Pensando e sentindo diferente. Mas eu não consigo sentir diferente. Tem que encontrar uma estratégia. Mais evangelho, mais reflexão. Vamos aceitar aquele convite que Eurípides fez para nós de olha para o outro, relaciona com ele de espírito para espírito. Porque aí você vai lembrar, fala, meu Deus, mas a pessoa não muda. Mas eu também não, porque eu continuo aqui com a mesma impaciência. Estamos os dois juntos para mudar. Os dois ou três, porque às vezes é uma família inteira que está ali precisando se renovar e está junta. E aí eu fico cuidando da mudança do outro, mas o outro não me pertence. Eu preciso realizar a minha mudança, porque eu não tenho ingerência sobre o perispírito nem do meu filho, que nasceu de mim mesma. Eu não posso mudar o perispírito dele, porque eu não penso o pensamento dele, eu não sinto o sentimento dele, eu não escolho por ele. É um movimento íntimo, nós estamos sendo chamados para tomar pé do nosso movimento íntimo. É para isso
que a gente renasceu. É para isso que esse pai e essa mãe precisam. Mãe, muito obrigada, eu já vi que a senhora está aqui. Espero que a senhora não tenha saído, mas eu vi que a senhora estava na reunião. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada por ter a oportunidade de ter tido tanta clareza e tentar fazer algo por mim. E fazer algo por mim, ao fazer por mim mesmo, eu estou fazendo pelo meu entorno. Vamos ver, Érica, como que é que isso funciona? Eu peguei de umas imagens, umas apresentações antigas, né? E aí elas ficam com essas coisinhas. Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam, mas os centros vitais do corpo perispiritual, ó, que obedecendo aos impulsos da mente, se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar partículas multifárias da vitalidade cósmica, oriundas das fontes vivas de forças que alimentam o universo. E aí entra o conceito de sintonia. O que é que tem no meu entorno? Todo tipo possível e imaginável de fluido. Eu estou atraindo o quê? Estou me compondo de que tipo de fluido? Depende do que eu ando pensando, porque aí eu vou colar na mesma rede de vibração a que eu pertenço. Aí eu quero brilhar, mas eu só penso, como é que eu vou brilhar desse jeito? O brilho, ele nasce, como é que a gente faz fogo, hein? O homem pré-histórico atritou, hein? Bateu pedrinha com pedrinha, aí atritou. Precisa de atrito, de calor, precisa de esforço, senão a gente não dá conta. Pode ir, minha querida. No metabolismo espiritual, o metabolismo é como funciona, existe um processo contínuo de absorção de nutriente espiritual. Eu produzo, mas eu absorvo. Como é que é? Que nutriente é esse? É da minha matéria mental, dos meus próprios átomos mentais e das vibrações espirituais do que está em volta. Então, olha aí, ó, a malha absorvendo, ó, pode clicar mais um. São imagens de tecidos espirituais assimilando energias, energias que vão compor a sua tessitura. Pode ir, Érica. A origem do material assimilado é o fluido cósmico universal, que em si é neutro, porém altamente modificável. Quem dá qualidade ao fluido? Os nossos próprios pensamentos. Isso é doutrina espírita pura, gente. Pode ir, Érica. Quais são os processos envolvidos na nossa estruturação energética? A absorção desses fluidos, a transformação desses fluidos, a gente transforma antes de assimilar. Nós todos aprendemos com Kardec que nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Ele é neutro, vem de Deus, puríssimo. Olha que maravilha. Entra em contato comigo, eu faço o quê? Transformo e assimilo o quê? O produto da minha produção. Aí a gente tem aí duas malhas diferentes, a da esquerda com dificuldades e a da direita brilho, né? Do espírito evangelizado. Pode ir, querida. Quando eu tenho assimilação consciente, cooperação na criação, ó, eu tenho conhecimento das minhas potencialidades, eu tenho maturidade espiritual, ó, assimilação consciente, cooperação na criação e as preces fazem o quê? Olha lá, olha o que é a nossa luta para pensar e sentir melhor faz conosco. A primeira telinha é de luz, ó, a segunda é a luz sendo assimilada pela corrente energética do perispírito, e não sei se vocês conseguem ver essa terceira tela, que é a da direita, parece uma célula, né, com umas raizinhas, é o perispírito se ligando à célula física, configurando saúde, quem pensa e sente bem tem saúde, né? Aí eu tenho ouvido umas situações assim, mas e o Chico? Ele pensava e sentia bem, ele era super doente. Aproveitou essa encarnação para botar para fora, deixar no corpo tudo que não era bom. Mas nós temos
grandes chances de ter saúde física se a gente tiver saúde espiritual, que é a saúde do pensamento e do sentimento. Vai lá, querida. Cada espírito se envolve nos círculos das forças que emanam das suas próprias criações mentais. Tá lá, ó. 2 imagens para a gente ver. Quem será que eu sou? Eu sou um espírito que está sempre ereto, que estou sempre positivo. Eu sou um espírito que penso bem, que sou benevolente, que sou indulgente, que acredito nas pessoas. Ou eu sou um espírito depressivo, cheio de problemas e pessimista, e reclama daqui, reclama dali. Ó, a cabeça dele é baixa, a estrutura energética dele é craquelada. Por que isso? Onde está nossa conexão com Deus, que há de nos nutrir, nos deixar firmes? Nós estamos no momento de alcançar a luz. Quem de nós aqui não gostaria de alcançar a luz? Depende de nós, das nossas escolhas, né? Pronto, Eriquinha. É preciso conhecer-se. Conhecer-se. Conhecer os seus mecanismos íntimos. Como é que funciona o que eu penso, o que eu sinto. Conhecer os seus recursos todos e colocá-los ao nosso serviço. Afinal, gente, nós temos muitas dificuldades a vencer. Segundo Emmanuel, nós somos sensíveis, mas ególatras. Generosos, mas vaidosos. A má condução das energias sexuais e criadoras que geram as obsessões, a vaidade, as ilusões, projeções, relação difícil com valor pessoal, autoestima, competição, tudo isso pertence a nós. Porém, pode ir, Érica. Apesar de tudo isso, olha o nosso destino. Teremos vencido a grande barreira do materialismo, quebrando os muros da imortalidade, para aplicar o nosso potencial criador em nosso favor, na construção de luzes em nós, se tomarmos consciência de que é preciso fazer algo em nós, por nós. Pode ir, querida. Eurípides nos apresenta um método. Essa frase dele eu acho incrível. É o que ele faz com a gente. É preciso dar ao espírito o amparo necessário para que ele mergulhe em seus conflitos e possa compreendê-los, reeducando sua construção mental, seu pensamento e seus sentimentos. A gente tem que ter coragem de encarar nosso fato, nossa verdade, nossos conflitos, para que a gente possa compreender e possa trabalhar neles. No trabalho com as crianças, gente, nós fizemos isso com eles tiveram que fazer um perfil, deita no chão, faz do seu tamanho, esse aí é o seu perispírito. Pensa nos sentimentos que você veio renovar, porque encarnação é um projeto de renovação. Não dá para a gente encarar a reencarnação de frente se a gente não prestar atenção no que é que eu vim transformar. Então, qual é o seu sentimento difícil? Lista os seus sentimentos difíceis, lista, dá nome para eles. E aí, para as crianças, eu pedi, pinta, e elas não queriam pintar. Teve uma que pintou um monte de coisa bonita. E aí, falou, não, eu não quero pintar raiva em mim, não. Por quê? Porque sabe que não é legal e não quer ter, mas tem. Aí a gente teve que conversar, né? Falar, não, mas pinta ela aí, porque para ela sair de você, você precisa prestar atenção nela, e aí vamos trabalhar para ela sair, porque até criança tem claro que não é legal ter algumas coisas, e a gente não quer ter. Mas a nossa verdade é que nós ainda temos sentimentos difíceis. Eu não sei por que a gente cobra tanto do outro, se nós ainda temos. É isso que Eurípides quis dizer para nós. Se relaciona de espírito para espírito, você está em evolução, está a caminho, ele também. Não cobra tanto assim, né? Olha, gente, é assunto. Isso foi só um início de conversa, só para a gente sentir
com vocês. Obrigada, Érica. A importância da gente se dedicar ao estudo de nós mesmos. Era isso que eu queria trazer para vocês. É daí que parte a reencarnação. Tem uma coisa que Eurípides fala, a gente conversou hoje, eu tenho esse Arnaldo à tarde, que é assim, quando esse fluxo no perispírito está daquele jeito que a gente viu, a consciência se incomoda. Aquele fluxo é o fluxo próprio do sentimento desalinhado com a lei. Nosso grande problema da encarnação é que nós somos desalinhados com a lei de amor. Como é que realinha? Amando, né? E como é que eu amo? Quem eu amo já tem construção de amor. Mas eu tenho que amar, expandir o amor. Aí eu quero fugir de quem eu não amo. Aí não pode. Aí a consciência vem e traz a gente para a injunção libertadora. As nossas injunções não são o peso da nossa vida, as nossas injunções são as nossas grandes alianças de libertação. Foi assim que a gente falou com as crianças. É uma coisa difícil, mas que nos liga uns aos outros para que todos nós consigamos libertar daquilo que ainda está em desalinho com a lei de amor. Isso é reencarnar, é ter oportunidade de superar todas as suas barreiras para amar. Reencarnar é ter oportunidade de renovar o quê? Sentimento. Porque se a gente renovar pensamento e sentimento, todo o nosso circuito íntimo se transforma. E a gente brilha, ama, se liberta, fica leve, é feliz. Ufa, vou parar de falar para vocês falarem um pouco. Tudo bem? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Oi, gente. Muito difícil. Vocês é que vão dar para nós o retorno, se valeu a pena a gente fazer essa opção, sabe? De dar uma aprofundada na conversa, de trazer o evangelho para uma questão mais prática do espírito. E se foi muito conteúdo, se foi difícil, enfim, vocês possam nos trazer aí sua contribuição. Gi, eu poderia falar um pouquinho? Pode. Eu estava aqui pensando, porque também eu vi a Alzira falando, nos diferentes níveis de vínculos na nossa encarnação, e eu vi a Alzira falando aquele dia, que um filho adotado não é uma injunção na encarnação, né? E aí isso me trouxe muitas reflexões, porque minhas filhas adotadas, né, no primeiro casamento do França, depois por mim, afetivamente, são com certeza absoluta, não tenho dúvida no meu contexto reencarnatório, o papel delas, da Luana e da Thalita, no meu progresso, na minha educação espiritual. E por mais diverso que tenha sido o caminho de chegada delas, assim, sem a clareza da evangelização, assim, seria muito difícil compreender. Na verdade, eu acho que vai além da clareza da evangelização. É um sentimento inato de que está tudo certo, que eu tenho certeza que a minha família é essa, né, nessa encarnação. Acho que talvez até independente da razão, do raciocínio sobre isso, né? Mas, enfim, o que eu pensei é que às vezes a gente pode pensar que vinculações, outros níveis de relacionamento, que não são menos importantes, mas na verdade são tão quanto, né? Qualquer vínculo, né, Thaís, que a gente estabeleça, a gente
a gente se responsabiliza, a gente se liga, troca energia e é responsável por aquele vínculo, né? E a vida tem desenhos, mecanismos, vetores que formam a estrutura da nossa encarnação, né? Que vem lá do fato do nosso espírito. Tem caminhos que são muito diversos, mas para cada um vai ser de um jeito, né? Cada um vai ter a forma como isso vai se estruturar. Mas, enfim, se desenha ali o nosso cenário da encarnação para a nossa educação, né? Então, independente das injunções que são inatas, né, inerentes, as nossas escolhas, as outras vinculações que surgem também são muito importantes, né? Só isso que eu queria acrescentar e refletir também. Eu acho importante isso que você trouxe, porque tem um aspecto do planejamento que é assim, você estrutura um plano e dentro faz parte do fato os riscos do planejamento, porque você coloca coisas que pode ser que você não dê conta, né? Aquilo é um risco, mas ele faz parte, inclusive, do seu desafio de superação, né? Então, faz parte o risco e as grandes probabilidades de dar certo. Nessa questão que você colocou, as meninas vieram com um risco da família não dar certo e provavelmente vocês tinham um encontro marcado. Em que nível, de que forma, quando, poderia ter sido de outro jeito? Talvez pudesse, né? Porque uma coisa que eu aprendi com Eurípides também é isso. A gente nunca. Eu me lembro que a Alzira, quando a gente começou a tratar isso com os jovens, eles, e se não for o meu planejamento? E se não for? Eles tinham medo de escolher a profissão, ficavam encanados com os namorados, a gente, meu Deus, calma, não é tão assim, né? Aí, como que você conseguiu fazer certinho o seu planejamento? Eu falei, nossa senhora, eu nem sabia desses conceitos, a vida nos leva, a gente os vetores atrativos, né? E eu me lembro de uma vez a Alzira falando, olha, gente, para vocês fugirem do planejamento, você tem que se esforçar, hein? Porque a vida vai te trazer. Você pode fazer força, mas você vai penar, porque a vida vai te trazer de volta. Por quê? Porque é um plano de progresso muito bem estruturado e ele tem energias atrativas que nos trazem para perto uns dos outros, não é? E no início eu falei, talvez tenha ficado, eu não tenha dado muita ênfase, porque a ênfase de hoje era da injunção dos pais, né? Mas é isso, qualquer vínculo, quanto que a gente trabalhou de vinculações fortuitas, né? De você casa com esse, casa com aquele, aí vai com aquele outro, e não pode ser assim, né? Hoje mesmo um comentário de, a pessoa pegou, adotou e devolveu a criança, mas eu falei, gente, como assim? São situações que, na verdade, nós somos responsáveis por todas as nossas relações, por isso é bem bom que a gente cuide bem direitinho de todas, porque todas são importantes para nós, né? Muito bom. Vamos ver o que mais. Posso falar um pouquinho? Pode? Então, nesse sentido, o planejamento reencarnatório é muito bem colocado como um eixo, né? Um eixo reencarnatório, né? Um eixo que pode variar para cima, para baixo, para o lado, dependendo da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, né? Então, um plano, ele é um plano, né? E ele só se realiza quando ele é executado. E a execução, ela parte, apesar de tudo que é colocado nesse conceito, né, de vetores, etc. e tal, do nosso livre-arbítrio, que pode muito bem negar o plano e fazer diferente. Né? Então, o planejamento reencarnatório não é um determinismo, um fatalismo, né? Vai ser assim. Não. É um plano A gente parou de ouvir, Tens. Ele é um plano, não é um fatalismo, né? Um determinismo. Ele é um plano
que pode ocorrer, né? Vai depender de quando a gente reencarnar, da gente seguir essas ideias, esse eixo, né? Mas o que é importante é a gente entender que existe um plano, né? Foi delineado um plano, e que a gente precisa refletir sobre a nossa existência. Né? Porque como é que você vai entender o plano? A gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai entender a nossa vida, o nosso planejamento reencarnatório, a partir da nossa ambientação reencarnatória, da nossa injunção, das nossas injunções, como você colocou. Então, a gente tem que analisar daqui, né? Como é que se situou a minha vida? Fazendo a análise da situação da existência atual, é que você vai entender qual que é o seu plano, o seu propósito de vida, o porquê que você foi colocado nesse país, nesse estado, nesse corpo, com essa família, nessa tendência de profissão. Então, o planejamento reencarnatório é uma ideia, um plano colocado pela espiritualidade, muitas vezes para nós, né, ou elaborado juntamente conosco, mas que depende do nosso despertar espiritual. Sim. Não é? Por isso que a evangelização de espíritos é importante, porque ela realça este plano e para que você possa fazer um esforço de compreender o propósito existencial, o propósito da sua vida. Por que que você vive com essas pessoas? Por que que você nasceu nessa família? Por que aquele fulano é seu pai, aquela fulana é sua mãe, aquele outro é seu irmão, a sua irmã, seu primo, sua prima, em que local que você nasceu, qual a condição social, por quê? Tudo isso para as minhas necessidades. Tudo isso foi planejado para atender às nossas necessidades espirituais de evolução. Então, essa reflexão é profunda, cada um tem que fazer a sua análise com critério, com calma, com dedicação, para se conhecer, né? E conhecer o que a gente está fazendo aqui, por que a gente vive o que a gente vive. É isso e muito mais, mas vamos tentar falar aí nesses 4 dias aí sobre isso. É isso que eu ia dizer, né? Hoje é um começo de conversa. Na verdade, gente, não é tão simples assim, né? A gente trouxe um aspecto, amanhã outros aspectos vão ser trabalhados, no domingo outros, na segunda outros. E se esses 4 dias não forem suficientes, a gente pode marcar uma outra oportunidade para a gente continuar falando sobre isso, porque conhecer o ser espiritual não é simples assim. Precisa de muito estudo. Olha, a gente precisa de muito conhecimento de doutrina espírita, a gente precisa de muito conhecimento do evangelho, não é? Para que a gente possa aplicar, porque o que é a evangelização de espíritos? Ela pede para a gente aplicar. Então, do que eu falei hoje à noite, teve alguma coisa que vocês nunca ouviram falar? Não. A gente sabe, mas a gente não aplica. Então, quantas e quantas encarnações nós temos tido conhecimento e não temos aplicado esse conhecimento, temos voltado para o mundo espiritual em situação muito precária. Compadecido da nossa precariedade espiritual, é que Eurípides falou, olha, gente, desencarnou, foi para o mundo espiritual, estruturou o Hospital Esperança para receber espírita falido. Aí vai lá, organiza, estrutura o cara, manda ele de volta, ele vem aqui, esquece, desfaz tudo, não aproveita. Eu penso que ele falou, bom, vamos lembrar eles enquanto eles estão lá encarnados, é assim que eu me sinto. Eu sou grata porque eu falo, meu Deus, ainda bem que eu não precisei desencarnar para tomar consciência de que não basta eu saber que eu sou um espírito, eu tenho que saber o que isso significa na minha prática diária de relação íntima comigo mesma, porque a relação dos pensamentos comigo mesma, aqui dentro da cachola, como diziam os antigos, sou eu comigo mesma, né? E nas minhas relações com os outros. Então, gente, é um começo de conversa, eu acho que a gente pode aquietar, pensar, anotar, fazer pergunta, para a gente continuar essa conversa nos outros dias, né? O Sérgio colocou um negócio importante aqui, ele falou, olha, eu fiquei pensando na importância de estarmos com a vontade acionada para dar força ao pensamento. A vontade é um atributo importante, poderosíssimo,
que a gente precisa aprender a manejar, a gente precisa estudar a vontade. Emmanuel fez um livro dessa finurinha aqui, Pensamento e Vontade? Pensamento e Vida, né? Desse tamanho o livro assim, ó. Se a gente lê os conceitos que ele coloca lá para nós, importantíssimos, quando ele fala da vontade, ele fala que é o gabinete de decisões, porque ela nos aciona o pensamento, o sentimento, o livre-arbítrio, as nossas escolhas, né? A G acredita que todos que entram na nossa vida têm um papel importante na contribuição do nosso crescimento espiritual. Sim, todas as pessoas. Uma injunção não quer dizer quem é mais ou menos importante. As pessoas sempre ficam com dúvida. A injunção é a relação da qual você não se desliga. Você não tem essa opção, né, de, eu não quero isso. Você pode escolher não vivenciar essa relação, mas ela é uma relação fundamental na sua vida. Ela traz muito de você nessa encarnação. Ela fala com você, a injunção fala com você, a injunção te aciona, te estimula. A injunção é o seu grande recurso de progresso. A gente precisa entender isso. Agora, como a gente já falou, a gente não tem nada mais ou menos importante, ou que, eu não vou me dar bem se eu descuidar dessa, mas essa tudo bem. A gente brinca, mas o pessoal fala, bom, então é vínculo consanguíneo, marido não é injunção? Como não, gente? É com o seu marido que você estrutura o seu segundo lar, uma rede de alta responsabilidade, você vai conduzir espírito, você vai trazer à Terra espíritos, e não é injunção, é o seu parceiro de tomada de responsabilidade, é o seu parceiro de missão. Como assim não é uma injunção? É uma injunção, sim. Mas dele eu posso me separar? Pode, não sei se deve, mas pode, né? Se chegar no nível que Kardec coloca no Evangelho, melhor separar. Mas Jesus foi muito claro, ele falou, olha, por causa do pouco, como é que é? Do pouco amor em nossos corações, é que Moisés falou, manda andar que é melhor, né? É importante que a gente pense com um pouco mais de amplidão espiritual, não é assim, então 2 mais 2. Eliana, com muitas reflexões, a gente precisa, não dá mais para a gente, não chegamos no momento de tomar rédea da nossa encarnação, e para isso a gente precisa aplicar o que a gente aprendeu, muito importante, tá bom? Priscila, isso mesmo, Priscila está falando aqui, quanta provocação e convocação é importante para a nossa reforma íntima. A visualização das imagens e dos conceitos permite melhor compreensão e assimilação das informações. Eu queria até dar o crédito das imagens, essas imagens todas que eu usei hoje, todas, elas são imagens mediúnicas, e elas vieram lá de Uberlândia, num período em que a gente trabalhou muito, a gente recebia uns textos aqui, e o Noan recebia imagens lá, a gente produziu muita coisa junto, então essas imagens, elas são imagens mediúnicas importantíssimas, e é isso, Priscila, para mim também, elas concretizam alguns conceitos muito complexos para nós, né? Elas tornam muito claro. E eu penso como você, é hora de convocação, a gente precisa tomar atento, né, como diziam os mais antigos, toma atento, menino, está na nossa hora de tomar atento, porque é a nossa hora de ser escolhido, chamados nós já fomos, né, muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, vamos trabalhar para ser escolhidos, né? Tudo bem? Será que por hoje deu? Não percam os próximos capítulos, eu não dei nenhuma palavra final aqui. A gente só levantou a bola
e vamos continuar conversando, tá bom? Mais alguém quer se manifestar? Amigos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos encha de esperança, porque aprender tudo isso é muito importante e esperançoso para nós, porque traz instrumentos, né? E que a gente comece a encarar o nosso dia a dia, é oportunidade de renovação de sentimento. Observe os seus sentimentos, como é que está o seu movimento íntimo. 1000 ideias pululando. Isso aí, Thaís, vai anotando e vamos conversando, vamos construir juntos, tá bom? Podemos fazer a nossa prece. E eu queria que a gente, nesse momento, que vocês conseguissem, gente, durante a nossa prece, eu queria que vocês, eu estou tentando achar aqui uma música para gente, buscassem interiorizar. Buscassem interiorizar, aquieta um pouco, fica tranquilo, lembra que nós fomos criados por amor, Deus é amor. Então, que a gente consiga alcançar essa esfera de amor de onde viemos e para onde estamos sendo convidados a retornar. Que nós possamos buscar na nossa memória íntima, gente, a presença dos espíritos amigos que avalizaram a nossa encarnação, que estiveram ao nosso lado quando nós fizemos planos de progresso. Nós não viemos para a encarnação entristecidos, nós viemos cheios de esperança. Deus, Pai de infinito amor e bondade, nos abençoa. Somos gratos pela existência. Jesus, mestre amigo, recebe a nossa gratidão pelo cuidado minucioso com a nossa caminhada. Kardec, Eurípides e toda a rede de espíritos que estrutura os planos do Cristo para o progresso da humanidade terrena. Que se expanda de nós a luz da esperança, da alegria diante da possibilidade de sermos espíritos livres. Que nós possamos direcionar os nossos pensamentos aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos filhos, a toda a rede familiar, ao nosso grupo de convivência da família, ao grupo de convivência da casa espírita, do trabalho, a todos os espíritos com quem nós nos relacionamos. Que a partir de hoje possamos olhar para estes espíritos como grandes parceiros de progresso. Planejamos juntos uma caminhada para a nossa libertação. Que os espíritos trabalhem as nossas mentes e corações, trabalhem os nossos lares, fluidifiquem a nossa água, nos encham de vitalidade espiritual. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos, pela oportunidade. Que a paz, a alegria e a esperança seja com todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amigos. Uma boa noite para vocês e até amanhã.